Olá, hoje nós estamos aqui com a Samara e eu vou deixar que ela se apresente, né? Samara, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua maternidade, sobre as suas multifunções. Boa tarde, eu sou a Samara, mãe do Enzo e da Esté, esposa do Marcelo, estudante de nutrição no último período e dona de casa. Nossa, maravilha. Essa é a Samara e que dá preferência sempre para a Samara mãe. A gente sempre tem que escolher, né? Não tem jeito. Porque se a gente for tentar executar todas com excelência, né? Não tem. A gente precisa priorizar. E é Alguma coisa não justamente por sai. isso que eu estou aqui conversando com você hoje, porque eu te acompanho, já te conheço há muito tempo, vejo a sua dedicação como mãe, né? Não só como mãe, como tudo que você vai fazer, né, Samara? Mas eu gostaria que você me falasse como que como você equilibra essas responsabilidades? Porque você é mãe de 2 filhos pequenos, você é acadêmica de nutrição no último período, eu sei que não é fácil. Você é esposa, você é dona de casa e você ainda trabalha. E além de tudo, você ainda cozinha, porque eu acompanho você e vejo, que você preza muito essa alimentação saudável na sua casa, passar esse exemplo para os seus filhos. E eu queria que você me falasse um pouquinho assim, como que você equilibra tudo isso em 24 horas? 12, né? Porque a gente precisa dormir. Organização, né? Eu acho que quando a gente Perfeito. organiza, dá para dar uma caminhada mais ou Uhum, menos, assim, 100% de tudo a gente não consegue ter, né. uhum, Eu acredito que não dá pra gente ter tudo nas mãos, o uhum, controle de tudo. Mas se a gente conseguir organizar, eu acho que 80% ali a gente consegue controlar. Então, assim, o ponto principal é a organização. Eu estipulo um pouco de horário para cada coisa, ótimo. mesmo que às vezes saia um pouquinho do controle, né, Uhum, e aí a gente vai caminhando aí ao longo do dia. uhum. E quais seriam, assim, os maiores desafios que você encontra para executar tudo isso? Qual seria o maior desafio? O maior é a maternidade, né, É o que é a parte das crianças. uhum, O meu dia a dia com as crianças, a rotina das crianças é o meu maior desafio, porque a preferência é sempre deles, né. uhum, Então, assim, equilibrar, levar em terapia, levar para a escola, ou buscar, né, levar em alguma atividade extra que eles fazem, esse é o meu maior desafio. E é Colo você mesmo que faz É isso? eu Você faz mesmo, questão de fazer? é eu que faço. Mas você tem uma rede de apoio? Como que é? Tenho meus pais, graças a Deus, né, Tem. que moram aqui na cidade e que são meu braço, minhas pernas, que sempre que eu não consigo executar essas funções, tem um deles ali me amparando, me acudindo, Uhum, mas é eles que é o meu desafio principal hoje em dia, assim, né, porque eu tento não colocar a minha rotina dentro da rotina deles, uhum, que hoje em dia eu acho que é a parte mais difícil, né, sempre é eles que vivem a nossa rotina e eu tento não colocar o mínimo possível da minha rotina dentro da rotina deles, eu tento me adequar à rotina uhum, deles, né. Então esse é o meu maior desafio, é a uhum, maternidade mesmo. aham. Samara, em que momento você resolveu voltar a estudar? Porque você já tinha os 2, ou já tinha só o Enzo quando Tinha você só o iniciou? Enzo, só o E Enzo. como foi essa decisão de vou voltar a estudar? Porque não é fácil, né? Eu falo por experiência própria. E em que momento você falou assim, vou voltar a estudar, vou fazer nutrição? Como foi essa escolha? Foi a necessidade de me sentir alguém para eles. Não que um diploma, Uhum, mude, né, o que eu fosse representar para eles, mas eu precisava dar um exemplo de alguma forma, né. Meu esposo é formado, e eu senti essa necessidade, né, de me uhum, sentir alguém. uhum, E me sentir alguém para eles. E assim, eu fui obesa, passei por um processo de emagrecimento e a nutrição veio para minha vida por esse motivo, né. Então assim, estudar foi um por um propósito próprio meu, né, uhum, de me sentir que eu era alguém envolvida ali nesse mundo, e a nutrição em específico veio por essa mudança minha de hábitos, de rotinas, uhum, e aí eu percebi que era uma coisa que ia fazer muita junção, né, com o momento que eu estava vivendo. aham. E aí por isso que veio também a nutrição, né. É porque assim,
como eu te falei, eu te conheço há muitos anos, desde que eu cheguei aqui, e de fato, assim, é um exemplo de disciplina, porque ninguém consegue perder tanto peso e manter por tanto tempo, e daí hoje a sua vida é em volta disso, né? E eu percebo que você traz isso para os seus filhos, eu vejo de vez em quando vocês cozinhando juntos, você mostra o prato das crianças, eu falo, gente, que legal, porque é o exemplo. Como que você faz? Porque eu percebo que você tem essa rotina de atividade física, além de tudo isso. Eu vejo que você não sai da academia, você vai sempre. E como que você faz para cuidar da sua saúde mental e física? A atividade física, ela faz parte da minha rotina desde um ano depois do meu processo de emagrecimento, que eu comecei o processo, eu comecei sem nenhum tipo de atividade física. E depois eu senti essa necessidade, né? E daí por diante eu nunca mais parei. Então, assim, a atividade física, ela me traz um estado mental melhor, Uhum. Os né? estudos mostram isso também, né? Então, assim, não faço nenhum tratamento psicológico, assim, Uhum, até porque eu até quero fazer, porque eu acho assim, terapia é vida, uhum, né? Mas eu uso atividade física para me trazer esse norte, essa tranquilidade, né, uhum. Ele traz a sensação de emocional, bem-estar, né, para você. e assim, eu priorizo muito na minha vida. Os horários que eu consigo ir é um pouco ruim para outras pessoas que vê de fora, né? Mas são os horários que meu marido consegue ficar com os meninos, são os horários, às vezes, no final do dia que eu consigo deixar com os meus pais. Uhum. Eu até tenho agora uma esteira em casa que nos momentos que eu não consigo deixar com ninguém, Você eu faz. continuo me mantendo Uhum. ativa. Mas é isso, tem que ter a rede de apoio, Ou né? Porque seja, você senão está falando que é é possível, possível, basta nós querermos, é não é? A possível. gente sempre dá um jeitinho, a gente vai priorizando. Eu passei um tempo fazendo em casa mesmo, exercício em Uhum, casa, pula corda, dança com as crianças. Eu sempre falo que nosso corpo nasceu para ficar em movimento. uhum, Então, o importante é se movimentar de alguma forma, né? Então, uhum, eu tento fazer isso até para mostrar para as crianças, né? Que é necessário, que é uhum, importante, porque também é perfeito. importante para as crianças. Sim, claro. E o que que você deixaria de conselho para as mães, para as acadêmicas? Quem tem este cenário que você nos apresentou aqui hoje? O que que você deixaria de conselho? Porque não é fácil, né, Samara? A gente sabe que nós encontramos inúmeros desafios. É, Mas o que que você poderia deixar dentro da sua história? que a maternidade, ela é cheia de flores, né? Mas ela também é cheia de desafios. Uhum, E dentro desses desafios, a gente encontra essa necessidade também de fazer por nós, né? uhum, Então, além de mãe, nós somos mulheres. Então, sim. para se sentir mulher, nós precisamos nos cuidar. E dizer que é possível se a gente se organizar, se a gente der aquele jeitinho ali. Às Uhum. vezes leva, né, um filho para uma academia, às vezes para faculdade. Quantas vezes, né? Eu já Aham. levei para Uhum. faculdade. Então, assim, é possível se a gente se organizar, se a gente der um jeitinho, dá certo. Uhum. E perfeito nunca vai ser. Então, não esperar que o perfeito aconteça, para É. poder fazer acontecer. É, perfeito. Perfeita a sua colocação. Obrigada, Samara, foi um prazer imenso, viu? Poder, Igualmente. você nos contar essa história, alguma coisa dela eu já sabia, eu te acompanho, como eu te falei, mas poder ouvir de você toda essa história e principalmente mostrar que é possível sim, né? Como você falou, com organização, com ordem, porque tudo parte daí, principalmente quando tem crianças envolvidas, né? A gente precisa ter essa organização. Obrigada, Eu que obrigada de coração, agradeço. viu?